Oi, gente. Pois é, o Flávio Bolsonaro continua sendo o calcanhar de Aquiles dos Bolsonaros. E a gente tem boas notícias para variar um pouco. O ministro do Supremo, Marco Aurélio de Mello, disse que o juiz de garantias não vai afetar o caso do Bolsonaro, como uma matéria da Adriana Sadi, da Globo, tinha sugerido, segundo fontes do Ministério da Justiça. Eu vou explicar isso em mais detalhes nesse vídeo, não é? Flávio Bolsonaro, que por sinal não passou o Réveillon aqui no Brasil, estava lá nos Estados Unidos, quem sabe conferindo com algumas pessoas lá como é que vai ficar a sua situação. Quando eu disse que ele leva a família para o buraco, era no sentido de que ele está permitindo que os investigadores encontrem os esqueletos do armário da família Bolsonaro. Cheguem no buraco onde estão escondidos todos esses esqueletos, todos os podres da família, não é? Através do Flávio Bolsonaro, isso está sendo finalmente encontrado e nós vamos falar também um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, tem links das nossas redes sociais, nosso Apoia-se no comentário fixado e no final do comentário fixado eu coloco fontes para esse vídeo. Quem usou a expressão calcanhar de Aquiles foi o FGMS, um inscrito do canal, eu gostei e por isso estou utilizando e dou os agradecimentos a ele. Não é? Só para dizer onde é que o Flávio Bolsonaro passou o Réveillon, ele passou em Orlando, na Flórida. Não é? Pois bem, a questão do juiz de garantias e por que é uma boa notícia e por que isso dá mais sinais de que o Flávio Bolsonaro é de fato o calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro. A Adriana Sadi, o pessoal da Globo e outras e supostamente fontes do Ministério da Justiça teriam dito que o juiz que estava coordenando o processo ele não poderia julgar mais caso fosse instituído o juiz de garantias, que foi o projeto do pacote anticrime sancionado pelo Bolsonaro, que seria o juiz que avaliaria o processo, assim que poderia até aconselhar a promotoria, mas que não iria dar sentença. Isso exigiria a contratação de mais juízes e tem toda uma discussão, inclusive, sobre em que tipo de processo esse juiz atuaria. Se ele atuaria em todos ou se ele seria reservado apenas para operações policiais de combate à corrupção, que seria, aliás, a minha sugestão. Né? A minha sugestão seria, se eu não sou da área jurídica, mas assim, como um leigo observando de fora, me parece que não faz sentido ter um juiz de garantias para tudo. E sim, faria um certo sentido para garantir uma certa lisura nas operações policiais, que aquele juiz que orienta e que participa mais ativamente do processo não é aquele que dá a sentença. Não é? Separa um pouco essas funções. Bem, o Marco Aurélio de Mello disse o seguinte, que o juiz de garantias não atinge o caso de Flávio Bolsonaro. O Instituto não se aplica a atos já praticados, essa é a máxima do direito. A lei é editada para viger para o futuro e não retroativamente. Usando essa linguagem, assim, o que ele está querendo dizer é que não dá para, porque a lei mudou, retroativamente voltar atrás e atingir um processo que já estava correndo. Né? No entendimento do ministro Marco Aurélio de Mello, a aplicação do juiz de garantias não retroage para casos que já estão em andamento. O que eu disse? E, portanto, não deve atingir o caso do senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, no caso investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que apura o esquema de rachadinha em gabinete. Né? O ministro elogiou a medida e disse que a criação do Instituto dá uma legitimidade maior ao judiciário, reforça a segurança das decisões, potencializa a equidistância do julgador. Também repetindo o que eu disse, ou seja, aquele que realiza a sentença está mais afastado do processo. O juiz de garantias não, ele está mais dentro do processo, ele participa dos detalhes, e como ele não vai dar a sentença, ele pode participar. Já aquele juiz que dá a sentença, ele está afastado. E se ficar descoberto que ele teve qualquer tipo de proximidade, o processo se torna completamente nulo. Basta pensar no caso do Moro, que foi muito além dessa proximidade, garante nulidade nos processos pela atuação dele de coordenação,
mas o juiz de garantia seria para explicitar isso. Porque aqui no Brasil, como não existe essa figura, isso foi utilizado pelo Moro e utilizado por outros da Lava Jato para dizer que o juiz estava participando como participa em outros países. O juiz de garantia se assemelha muito ao processo italiano. Lá na Itália, o juiz que aconselha o processo não é o juiz que dá a sentença. Embora, como eu disse, me parece que não seria possível fazer isso para todos os processos. Acho que o Brasil teria que criar algumas restrições, talvez para operações policiais de combate à corrupção. Teria que ser mais restrito, porque se fosse para todos os processos, não tem juiz para tudo isso. Já existe a morosidade do judiciário com a quantidade de juízes que nós temos, né? Conhecido por ser magistrado garantista, Marco Aurélio reafirmou no seu entendimento a criação do juiz de garantias não retroage. Não há como entendermos agora que, no caso, muito embora a sentença seja algo futuro, tenha que haver um deslocamento. Aquelas instruções que já foram feitas pelo juiz titular da vara são válidas e ele não vai ser despojado do ofício de julgar, acrescenta o ministro. Marco Aurélio reforça que o que a lei prevê é que, a partir da vigência dela, teremos a separação. Nos processos crime, haverá juiz de instrução e um sentenciante, mas não retroage. Muito parecido do que eu falei, ou seja, o juiz de instrução é aquele que participa do processo. E o que o juiz que dá a sentença é um juiz mais separado. Ele restringiu aqui aos chamados processo-crime. Eu ainda acho muito amplo o processo, se for todos os processos crime do Brasil inteiro, eu ainda acho que seria muita coisa. Mas, enfim, fica essa possibilidade. Essa é uma boa notícia. Essa é uma boa notícia porque coloca que as as orientações e as decisões que o juiz realizou até agora, o juiz que está julgando o caso do Flávio, como é o nome dele aqui? Juiz Flávio de Oliveira Nicolau, responsável pela condução do processo, elas vão ser mantidas. E ele tem sido um juiz bem duro com o Flávio Bolsonaro e por isso isso se trata de uma boa notícia. Significa que a investigação vai até o final, embora tenham acusações de abuso na investigação contra o Flávio Bolsonaro, o que é uma coisa assim meio ridícula. Eu já vi bolsonarista dizendo que é tudo inventado e tal. As evidências em relação ao Flávio Bolsonaro, elas estão se acumulando e são muitas. Acho engraçado os bolsonaristas falarem sobre isso, porque as evidências em relação ao Flávio Bolsonaro são muito melhores do que as evidências sobre Lula, por exemplo. E Lula foi preso, ficou um tempo preso e ainda está respondendo processos como condenado. Com evidências nos dois processos do Triplex e do Sítio, não tão boas quanto as evidências, por exemplo, que recaem sobre o Flávio Bolsonaro. Se eles são pessoas que teoricamente são assim super duros com a questão da punição à criminalidade, teoricamente eles estariam que estar exigindo cadeia para o Flávio Bolsonaro. Por muito menos eles exigiram cadeia para Lula. E eu não estou nem aqui afirmando a inocência nem a culpabilidade de nenhum dos dois. Mas, baseado nas evidências, as evidências que temos em relação ao Flávio Bolsonaro são mais incriminadoras e mais graves. Isso deixa claro, gente, que essa questão do lawfare, do uso jurídico para fins políticos, as pessoas que estão nessa briga não estão nessa briga por justiça. Estão nessa briga para tentar punir aquelas pessoas que eles não gostam, que eles têm ódio, ojeriza e tal, e querem proteger as pessoas que eles gostam. As falas dessas pessoas defendendo o Flávio Bolsonaro, depois de tudo que nós já sabemos, são claramente a defesa de uma pessoa para a qual existem muitas evidências de sua atividade criminosa. É engraçado que esse pessoal dizia que a esquerda estava defendendo bandido, né? É engraçado isso. E eu, desde o início aqui no canal, me posiciono da seguinte forma. Qualquer que seja a pessoa que as evidências demonstrem culpabilidade,
qualquer que seja, a orientação política pouco me importa. Essa pessoa deve cumprir, pagar segundo a letra da lei. Um país que é minimamente civilizado, é isso que acontece. Por isso que não tem nenhum revanchismo com Flávio Bolsonaro. As evidências mostram que ele provavelmente realizou uma série de crimes. E, por isso, ele deve ser processado nesse sentido. E se as investigações chegarem, como tudo leva a crer, cada vez mais se aproximando do resto da família do Bolsonaro, mesma coisa deve acontecer. E eu, diferentemente de uma direita chucra que defende bandido bom é bandido morto, essas coisas assim mais agressivas, não, eu defendo que a punição seja dentro dos limites da lei. E em relação àquilo que for comprovado. Porque se ele for acusado de alguma coisa que a gente até presume que ele fez, mas não tem provas suficientes, mesmo em relação ao Flávio Bolsonaro, eu defendo que ele não seja punido por isso. Porque ele só pode ser punido pelo aquilo que for evidenciado. Ou seja, que tiverem evidências suficientes que subam para além da dúvida razoável para condená-lo. A defesa disso são princípios civilizatórios básicos. Né? Vamos ver o que é que vai acontecer aí o que é que vai acontecer nos próximos meses em relação à investigação do Flávio Bolsonaro. Mas a cada dia que passa, fica cada vez mais claro que o Flávio Bolsonaro é realmente o calcanhar de Aquiles da família Bolsonaro, porque através dele foi possível desvendar muitas das ligações da família Bolsonaro com as milícias e esquemas e operações de corrupção usando os gabinetes, que eu não tenho dúvida nenhuma que ele aprendeu com o pai, que o pai admitiu ter uma funcionária fantasma naval. O Comitê de Ética da Câmara ignorou completamente isso. Isso é uma vergonha para o Brasil. Uma vergonha. E alguém que faz isso, não duvido nada que tenha outros esqueletos no armário. Né? Vamos ver o que é que as investigações vão dizer. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like, compartilhar e quem sabe se tornar um apoiador do canal. Links vão estar no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.